Oi, alunos do Paraná, tudo bem? Estudando muito? Que bom! Aqui de novo eu, professor Jefferson, interpretando para Libras a Cláudia. Mais uma aula de Biologia. Maravilha! Estão tranquilos? Estão mantendo o isolamento? Vejam, gente, muitas pessoas estão esquecendo que isso é importante. Tomara que vocês estejam lembrando. Mais uma aula de botânica, tivemos a aula 1, tivemos a aula 2, a parte 3, a parte 4. Aí eu me perdi nas contas, comecei a colocar parte X mais 1, parte X mais 2. Gente, a gente está em qual parte da botânica? Resolve essa fórmula que você vai descobrir, tá bom? Vamos falar de cultivo vegetal, das plantinhas crescendo. Vamos lá. Por que mudas enxertadas são mais caras? O pessoal do campo sabe bem, né? Comprar mudas enxertadas para as frutíferas é mais caro que a muda comum. Por que isso? Como que isso é produzido? Como isso é feito? Quem aí não mora no campo, mas tem um pé de uma frutífera em casa e comprou enxertado também reparou? Quem não sabe o que é, são algumas mudas que começam a produzir frutos mais cedo do que o comum. Como elas são feitas? Por que elas custam mais caro? Chega aqui. Esse procedimento é a união de tecido de duas plantas diferentes, que continuam seu crescimento como se fosse uma única planta. Sendo a planta que servirá de base para a nutrição mineral, e o sistema radicular, raízes, denominada de cavalo ou porta-enxerto. Já a planta que se deseja reproduzir pelas suas características nobres é chamada de cavaleiro ou enxerto, podendo ficar exatamente em cima ou na lateral, dependendo da técnica escolhida. O cavaleiro formará a copa e frutificará. Também é responsável pela fotossíntese, essencial para a sobrevivência da planta. As espécies escolhidas para a enxertia devem apresentar características físico-morfológicas similares, sendo preferencialmente da mesma família e gênero, com base em sua classificação botânica. Essa seleção é essencial de famílias e gêneros diferentes. Desculpe, corrigindo. Essa seleção é essencial, contudo, não exclui a possibilidade de que a enxertia seja feita entre espécies de famílias e gêneros diferentes. O que é o processo, gente? Eu pego a parte de raiz e caule de uma planta, a parte de caule e folhas de outra. E junta como? Olha lá, corta, coloca uma encaixada na outra. Pode ser encaixada em cima, algumas vezes é encaixada do lado, tá bom? Dá para misturar espécies diferentes, dá para misturar famílias, gêneros diferentes? Dá. Mas geralmente são misturadas raças cultivares. Uma raça de alta aptidão de raiz, uma raça de alta aptidão de parte aérea, copa e flores. Aí, eu pego e junto essa que produz muitas flores e muitos frutos com a que tem boa raiz. Ou eu faço diferente, eu quero acelerar a frutificação, eu pego a parte aérea de uma planta que já é adulta, porque ela já floresce, já frutifica, e ponho na parte radicular, de raiz, de uma planta jovem. E misturo uma planta adulta com uma planta jovem. Eu vou ter frutificação recente com um sistema de raiz muito saudável em crescimento. Não tem um sistema de raízes velho, já apodrecido. Essas são as ideias. Então eu causo uma produção precoce, por exemplo, uma jabuticabeira enxertada, produz ali em 1 ano e meio, 2, começa a dar jabuticabas. Enquanto uma jabuticabeira por germinação natural, 15, 18 anos para as primeiras floradas. É um pouco diferente. Sabemos que as plantas enxertadas têm uma vida mais curta. Porém, quando a gente pensa em pomares comerciais, a ideia é produtividade, produzir rápido, usa-se essa técnica. Tá bom? Vamos entender melhor essa e as demais técnicas de manejo dos vegetais. Seguindo em frente. Principais objetivos. Comer feliz. Óbvio. Todos gostamos de comer. Quando você come, você fica mais feliz. Conhecer a cronobiologia das plantas, como as plantas reagem ao ciclo do dia, ao ciclo do ano, para poder fazer os processos. Entender os mecanismos relacionados à reprodução vegetal. Aula passada vimos polinização e dispersão. Hoje vamos ver os mecanismos usando reprodução assexuada. Uma planta sozinha originando outras plantas. Estar com o caderno para realizar anotações. Lembra? Nada de ficar levando na escola. Deixa para entregar por outros formatos ou mais tarde. Utilizar os aplicativos e demais meios para tirar dúvidas. Aula Paraná, Google Sala de Aula. Lembra deles? Usem. Aqui na imagem, um cultivo de uma araucária num pote, usando aquela técnica japonesa chamada bonsai. É a única no mundo. Esse cara conseguiu fazer isso. Inclusive,
está produzindo uma pinhazinha aqui do lado. Ele está conseguindo tirar pinhões de uma araucária em miniatura feita num pote. Uma técnica bem difícil, ainda mais com uma planta tão cheia de detalhes para o seu cultivo como a araucária. A araucária nós sabemos que é uma planta que demanda quase 30 anos para a primeira produção de pinhões. E se a gente conseguisse encurtar? Pois é, existia um professor na Universidade Federal do Paraná que conseguiu desenvolver mudas enxertadas de araucária. Ela acaba sendo um arbusto um pouco menor, não chega a ser uma árvore tão grande, mas com 2 a 3 anos ela já está dando pinhões. Com a ideia de quê? Gerar pomares de araucárias para a produção de pinhão. Interessante, né? Fica economicamente mais favorável, não preciso ir lá na natureza, extrair esses pinhões, deixa essas araucárias lá alimentando os animais, eu vou pegar pinhões no meu pomar de araucárias. Interessante, né? Pesquisa a respeito. Flávio Zanetti é o nome do rapaz. Seguindo em frente. Perguntinha da aula de hoje, lá nosso jacarandá bonito. Qual o tecido pluripotente não diferenciado dos vegetais? Professor, traduz isso. Qual o tecido capaz de originar qualquer tipo de célula e que ainda não tem função específica que existe nos vegetais? Anota, em 30 segundos eu estou de volta. Estudantes, olá? Meristema, lembra? No início, tudo era meristema. Não lembra dessa frase? Olha aqui, relembrando vocês, esse slide vocês já conhecem. No início, tudo era luz? Errado. Se você for uma planta, no início, tudo é o quê? Meristema. É o tecido inicial. Qual que é a diferença das plantas para os animais? Ela consegue pegar uma célula já especializada, já diferenciada, e com a potência baixa, porque quando ela se diferencia, ela não consegue mais se tornar outros tipos de célula, e as plantas conseguem fazer essa célula voltar a ser uma célula meristemática. Como isso? Você pega lá um caule, quando você corta, ele emite brotos. Então já era uma célula adulta especializada, que você cortou, voltou a ser uma célula meristemática e originar brotos de ramos. Entenderam? Nós, animais, se você cortar o braço, não brota 2 bracinhos para cada lado, né? Você vai ficar sem braços. Seguindo, lembram disso aqui? Os meristemas dão origem a todos os tecidos da planta. Porém, se eu pegar e cortar lá o galho da planta, esse tecido adulto, já bem estabelecido, consegue voltar a ser um meristema e produzir todas as estruturas da planta novamente. Coisa que nós, animais, não temos a capacidade. Tá bom? Esse quadro você já tem no seu caderno, você já fez na aula, lembra? Espero que sim. Se você não fez, retome as aulas de tecido, porque você precisa dele anotado. Agora vamos falar sobre as técnicas de cultivo em si. Primeiro, que imagem é aquela no fundo? O maior cajueiro do mundo. Não podemos dizer que é a maior planta do mundo, mas é a maior frutífera do mundo. O que acontece? É uma praça inteira feita de uma planta só. Nossa, professor, mas parece uma floresta. Pois é, são quase 10 mil metros quadrados de uma única planta. Como isso foi possível? Já vou mostrar para vocês. Primeiro, quais técnicas nós vamos falar hoje? Estaquia, mergulhia, enxertia, já comecei a falar com vocês, e por último, alporquia. Nomes diferentes, né? Pois é, mas são todas técnicas que provavelmente você já ouviu falar, mas não com esse nome. Segue comigo. Um exercício para você. O processo de reprodução, em que partes da planta são usadas para gerar assexuadamente outro indivíduo, é conhecido como... Peguei um pedaço da planta para fazer outra planta, mudinhas. Qual que é o nome da técnica? Anota, responde, eu já volto.
se eu vou usar partes vegetativas, a parte que a planta usa para viver, e não partes reprodutivas, só pode ser propagação vegetativa. Tudo bem? Não é vegetativa porque estamos falando de vegetais, e sim porque estamos falando da parte que a planta usa para viver. Maravilha? Seguindo a nossa vida, estaquia é o que nós chamamos de fazer mudinhas. Você tira um pedaço da planta e faz com que aquele pedaço da planta produza raízes novamente e parte aérea. A estaquia, conforme a espécie que você está usando, ela tem uma técnica diferente, o ângulo de corte faz diferença, o pedaço que ficou na planta precisa com tratamento de fungicida para não contaminar com um fungo ali e matar a planta original. Às vezes é uma planta de alta virtude produtiva e você num processo desse acaba contaminando com um fungo, perde a sua matriz. Sem a matriz, como é que você vai gerar as estacas? E aí também tem toda uma técnica para causar o enraizamento. Tem plantas que preferem enraizar lá enroladas num papel úmido, tem plantas que preferem um substrato à base de coco, outras mergulhadas em água, algumas usam tratamentos de hormônio. E para entender isso melhor, usamos o conhecimento ancestral que trazemos dos antigos e também as técnicas desenvolvidas com a ciência. É a combinação desses dois mundos que faz a gente poder aprimorar. Não é achar que só um dos mundos resolve tudo. Só a técnica ancestral é boa, porque a gente viveu até hoje assim. Não. Só a ciência resolve tudo e vamos viver muito melhor do que nunca vivemos. Também não. É a combinação desse mundo que traz muito conhecimento com esse mundo que está produzindo mais conhecimento. Entende? O caminho do meio é o caminho bom. Extremos sempre geram problemas. Quer ver só que interessante uma coisa para vocês? Próximo slide. Grupo de Estudo e Pesquisa em Estaquia. É um laboratório que só pesquisa como fazer a melhor técnica para a planta produzir novas mudas por estacas. Fica onde? Na Universidade Federal do Paraná. Já comentei sobre a professora responsável por isso. A professora Kátia, que tem aquela frase, a planta não é burra, e que eu trouxe para vocês várias vezes. A planta é muito inteligente. Como podemos usar essa inteligência? Olá. O que eles estudam lá nesse laboratório? Como fazer um melhor enraizamento das estacas e como fazer as estacas produzirem folhas com mais qualidade. Se ela enraiza bem e produz folhas, quer dizer que deu certo a minha mudinha. Se eu cortei e a mudinha não foi para frente, quer dizer que ou a raiz não produziu bem, ou a folha, ou os dois. Então lá eles estudam isso. Já ganhei muitas mudas, eu sou um cara do campo, né? Então já ganhei muitas mudas lá desse laboratório, já plantei, já utilizei, já forneci matrizes para produzirem mudas lá também. Então é um grupo que surgiu em 2003, a partir da necessidade que vinha sendo estudado na propagação vegetativa via estacas, de várias espécies de interesse, seja interesses decorativos, né? Ou seja, interesses alimentares. Aí, olha lá que interessante? Glicínia, uma árvore decorativa, de paisagismo, com uma flor bonita, um arbusto de porte baixo, e que ela é ótima para reprodução por estacas. Aí um grupo de pesquisa, dentro desse laboratório, resolveu ver como que eles podiam facilitar o enraizamento. Que tipo de hormônio vegetal poderia ajudar nesse enraizamento? E adivinha quem trabalhou nesse trabalho? Essa moça aqui, vocês já tiveram aula com ela. É a Franciele, que todo o grupo que trabalhou, milhares e milhares de mudas, fazendo testes, doses de hormônios, até que eles chegaram no melhor dose, publicaram um texto científico que foi espalhado para o mundo inteiro aí, sobre o enraizamento nas estacas de glicínia. E é assim que funciona o processo. E vocês têm a sorte de ter algumas aulas com essa moça aqui, a Franciele. Vamos lá, gente. Mergulhia. De novo ali o cajueiro, o maior cajueiro do mundo. Olha lá a placa, né? Então, ele ocupa toda essa praça, mas o que acontece? Esse cajueiro em específico faz este fenômeno, que é uma foto dele. Quando os galhos carregam de frutos, como ele tem muito colênquima, que é um tecido flexível, os galhos novos se arqueiam e tocam o solo. Quando toca o solo, ele acaba enraizando. E aí a planta germina as pontas novamente, como se originasse uma nova planta. Mas, na verdade, é continuação da mesma planta, que toca o solo, enraiza, levanta um novo tronco. Toca o solo, enraiza, levanta um novo tronco. Observando isso na natureza, a gente percebeu que eu posso fazer o quê? Eu posso pegar uma planta,
enterrar um dos galhos dela, tem que fazer um suporte para esse galho não levantar, por causa da flexibilidade, ele quer voltar. E aqui eu vou ter um enraizamento. Depois que eu enraizar, basta que eu corte ele da planta matriz e transporte para o lugar que me interessa. Então eu posso pegar vários galhos de uma planta matriz boa, enterrar, mergulhar na terra, produzir várias mudas, cortar e transportar para o lugar de interesse. Sem muito processo assim de chance de perda, porque não produziu raiz, não produziu folha e a estaca morreu, que nem acontece na estaquia. Aqui é um processo mais lento, mas com mais chance de sucesso. Seguindo em frente, outro exercício. A reprodução assexuada das plantas é muito utilizada na fruticultura. Um processo bastante conhecido consiste na associação de duas partes de diferentes plantas. Uma com um sistema radicular, raiz, que garante a nutrição mineral. E outras com as características que se pretende reproduzir. Boa copa, boas flores, resistência, muita fotossíntese, seja lá qual a característica. A qual frutificará e será responsável pela fotossíntese. A técnica em que se coloca um fragmento de uma planta sobre outro vegetal para que eles se unam e passem a crescer juntas é chamada de... Que técnica é essa? Que eu já falei. Uma planta colocada sobre a outra. Anota, responde, eu já volto.
Fácil, né, pessoal? Olá, qual é a resposta? Enxertia, fazer enxertos. Tranquilo? É um conteúdo gostoso, agradável, feliz. Veja a Cláudia interpretando, sempre sorrindo. Isso é muito bom. Olá os enxertos, gente. Várias técnicas. Eu posso fazer um enxerto pela lateral, embaixo da casca somente, em cima da planta ou com um corte de mesmo ângulo. O que você precisa? Você precisa do cavaleiro, do enxerto e do cavalo, do porta-enxerto. Esse porta-enxerto, por exemplo, vou fazer lateralmente. Eu vou abrir uma abertura, onde eu vou inserir esse enxerto ali dentro. É claro, eu preciso amarrar, para que eu force as duas a ficar junto. E o sistema de vasos condutores delas vai se unir. Cada planta demora um tempo para fazer isso. Tem plantas que lateralmente não dão certo, onde eu só abro a casca e insiro o enxerto sobre a casca. Como se você levantasse a pele de alguém, colocasse alguma coisa ali e aí protegesse para que ficasse somente embaixo da pele. Enxerto de topo, eu corto totalmente a copa do cavalo e coloco algo no topo. Às vezes de tamanho menor, eu posso pôr 2, 3 ramos, ou de mesmo tamanho, põe um ramo só. De novo amarra e protege. Ou o justaposição, que eu tenho que ter exatamente o mesmo tamanho, cortes de mesmo ângulo. E por que esse corte é feito dessa maneira? Porque eu aumento a superfície. Se eu faço um corte transversal, assim, eu tenho somente essa superfície. Quando eu faço um corte longitudinal, eu aumento a superfície, então eu vou ter mais área de contato entre os vasos condutores, aumento a chance desses vasos se unirem e o enxerto funcionar. Tá bom? Resultado? Uma jabuticabeira produzindo bastante e começando a produzir cedo. Por quê? Eu escolho a parte aérea de uma jabuticaba adulta com uma produção boa e escolho a parte radicular de uma jabuticaba jovem e com raízes muito vigorosas. Então, junto virtudes de duas plantas. Agora, uma outra técnica, que eu também posso usar com a jabuticabeira, por isso que eu mantive a imagem dela ali. Chama-se alporquia. É você enterrar a planta sem colocar no solo. Hã? Como assim, professor? Enterrar a planta sem colocar no solo? Olha para cá. Pega-se um ramo da planta, tira-se a casca, sem atingir o sistema condutor de seiva. Só a última camadinha. Só tiro ali filogênio, filoderme e suber. Deixo os vasos condutores. Eu vou deixar o quê? O câmbio e o floema exposto. Eu deixo isso exposto. Maravilha? Depois eu vou enrolar com terra. Então eu vou pôr terra. Para eu poder segurar essa terra ali, um plástico vai me ajudar. Eu posso usar fibras de coco junto com a terra para aumentar a retenção de umidade. E ali vai ficar escuro. No escuro, giberelina, que é o hormônio natural da planta, induz o surgimento de raízes. A auxina induz o crescimento para dentro da região escura. E nessa parte aérea da planta, eu vou ter um surgimento de raízes. Depois de um tempo que eu já conheço por causa de experimentos, eu sei que vai ter raiz sendo produzida, eu corto esse ramo e transplanto para a terra. E de novo, parece a mergulhia, mas eu posso fazer em plantas que têm a parte aérea muito alta e eu não consigo fazer esses galhos entrarem no solo. Um pouco mais difícil, porque eu preciso do plástico, eu preciso controlar a umidade, eu preciso ter certeza que não vai entrar luz. Nesse caso aqui até um plástico claro, mas um plástico escuro teria um efeito melhor. Nesse pessegueiro aqui, que está sendo feito com pêssego. Porém, mais chance de sucesso. Quanto mais eu controlo o ambiente, mais a minha chance de sucesso. Porém, também diminui a minha produtividade, que é mais difícil controlar o ambiente. Maravilha? Seguindo em frente, outro exercício para vocês. As plantas podem ser propagadas de forma sexuada, pólen indo e vindo, ou assexuada. Isso que estamos falando na aula de hoje. Quanto à propagação de plantas frutíferas, constata-se que anotem, descubra a alternativa correta e eu retorno com a correção.
Estudantes, sigam comigo. Letra A. É necessária a presença de pelo menos uma folha ou meia folha para o sucesso no enraizamento de estaca de fruteiras. Eu mostrei para vocês estacas sem nenhuma folha no trabalho da Franciele, né? Tem nada a ver a presença de folhas. Tem a ver com a capacidade de produzir folhas. Quando eu vou fazer estacas que tenham folhas, geralmente as folhas são cortadas pela metade. Para quê? Limitar a transpiração, limitar a perda de água. O controle de água na produção de estacas é fundamental. Plantas frutíferas não podem formar clones a partir da propagação por sementes. Plantas frutíferas não podem formar clones? Podem. Só que pelas sementes saem clones? Exatamente, pelas sementes não saem clones. Está ali a nossa alternativa correta. Semente não gera clones, semente mistura a planta com o pólen e a planta com a oosfera. Entenderam? É uma reprodução sexuada. Eu misturo o DNA. Na assexuada, estaca, alporquia, enxertia, mergulhia, eu faço cópias de uma planta só, assexuada. Então, clones na reprodução por semente não é clonagem. O que eu estou falando hoje para vocês é uma aula de clonagem. Se você já fez uma reprodução desse jeito, você é um clonador. Entenderam? Dá para usar o termo de forma bonita, né? Clonadores. Eu sou um clonador de plantas. Letra C. A propagação de mudas por cultura de tecido garante que as mudas formadas são geneticamente iguais às plantas matrizes. Gente, quando eu faço a propagação por meio de mudas, em estaquia, eu não garanto uma genética igual, porque eu misturo duas plantas de genética diferente. Por isso essa alternativa está errada. Se eu falasse aqui, exceto na estaquia, estaria certa a alternativa. Beleza? D. A incompatibilidade localizada na enxertia pode ser eliminado com o uso de interenxerto. Nem sempre, né? Não dá para eu enxertar uma araucária numa laranjeira usando um interenxerto. Então, algumas vezes isso funciona. Mas não é uma regra que eu possa eliminar sempre. Maravilha? Letra E. A alporquia permite a produção de elevado número de mudas por plantas, sem afetar a produção de frutos da planta matriz. A alporquia. Descasco, deixo o tecido condutor exposto, ponho terra e um plástico. Eu deixo a produção de frutos saudável? Não. Por quê? A seiva que vem por aquele ramo, que eu fiz a alporquia, ela não entra mais para a planta. Então eu tenho uma diminuição de açúcares circulando na planta. Portanto, uma diminuição na produção de frutos. Então, quando estou fazendo a alporquia, eu afeto a circulação de seiva e diminuo a produtividade da planta. Mas o meu interesse naquele momento são frutos ou mudas? Se o seu interesse é frutos, você não mexe na planta. Se o seu interesse é mudas, você vai fazer a alporquia. Tem momentos exatos para cada técnica, perceberam? Então, por isso essa alternativa está errada. Relembrando, revisando tudo hoje. Técnicas de reprodução assexuada. Clonagem vegetal. Seja cortando um pedacinho e fazendo enraizar, seja colocando um pedaço de uma planta sobre a outra para melhorar a produtividade, seja enterrando um galho, ou seja, colocando no ambiente escuro e com terra para induzir a produção de raízes. Todas elas são fazer cópias de uma planta que já tem uma virtude que nos interessa. Copa frondosa, flores bonitas, produção alta de frutos, frutos com sabor diferenciado, seja lá o seu interesse. Maravilha? Gente, para o nosso dia a dia, sabedoria no uso dos recursos. Olha quanta coisa interessante vocês têm acesso nas aulas que vocês têm. Usem isso. Isso aqui não é só para ter nota e passar de ano. Isso aqui é para a sua vida. Maravilha? Usem água com sabedoria. Choveu, que bom, é a natureza fazendo o seu ciclo. Tomara que chova mais. Não podemos reclamar dos ciclos da natureza. Estamos sentindo falta de chuvas. Mantenham um uso saudável da água. Tome água, se alimente bem, faça atividade em casa, leia, escreva, desenhe, plante. Cozinhe, limpe, converse com quem está ao seu lado. Tenha uma rotina. Obrigado por assistir mais essa aula e até a próxima.